A fim de obter as linhagens de criaturas mais antigas, Lei Lin realizou vários experimentos. No entanto, nenhum deles foi bem sucedido. O melhor resultado foi o que estava em sua mão, a quintessência de alguma criatura antiga. Para a maioria dos magos, este era provavelmente um tesouro precioso, mas para Lei Lin isso estava longe de ser suficiente. BIP. Depois de 124 experimentos práticos e uma comparação com 9.718 experimentos simulados, a conjectura é que a concentração de essência da linhagem do hospedeiro não é suficiente. Incapaz de desenterrar purificação mais profunda. Recomendado para procurar a essência de sangue das criaturas com o poder de rank 3 magos e acima como estímulo para purificar a linhagem. O Aiship deu uma resposta imediata. Como esperado, Lei Lin já supusera essa conjectura, e agora parecia concordar com os cálculos de Chip. Depois de um longo período de tempo, a antiga linhagem nas criaturas místicas na costa sul havia sido reduzida a tanto que, se não fosse pela incrível capacidade do Aiship, Lei Lin não seria capaz de refinar esse sangue cheio de impurezas. Para obter uma linhagem pura e antiga, era necessário obter amostras de sangue de monstros ainda mais fortes. O Aiship havia descoberto que, no mínimo, amostras de sangue de uma criatura de nível 3 tinham que ser obtidas. Isso significava que, enquanto Lei Lin fosse capaz de obter o sangue de um monstro que fosse de nível 3 ou superior, o Aiship seria capaz de purificar e extrair uma amostra perfeita da antiga linhagem. Mas, uma criatura que é de nível 3 ou superior. Lei Lin sorriu ironicamente em seus pensamentos. Eu provavelmente morreria apenas de uns norte deles. Eu obtive o sangue da serpente Orrala Negra que originalmente tinha a força de um magus de 3 graus. Felizmente, seu poder havia enfraquecido para o equivalente a um acólito, e isso por si só era um golpe de sorte gigante. É como se uma saborosa torta de carne tivesse caído dos céus. A linhagem da serpente gigante de Kemoin que Lei Lin possuía foi purificada da serpente Orrala Negra anteriormente encontrada nos jardins de Ilan. Aquele Black Orra Uznak era uma criatura poderosa que rivalizava com a força de um magus de nível 3 em seu estágio adulto. A Black Orra Uznak naquela época definitivamente amadurecera em um adulto. No entanto, devido aos limitadores dentro do plano secreto, juntamente com a fome prolongada e talvez também com os outros métodos do grande magus Serroum, o estado de Snack Black Orral se deteriorou em seu sono, eventualmente se tornando lamentável o suficiente para ser atacado por um grupo de acólitos de nível 3. Este foi obviamente um presente que o grande magus Serroum deixou para o seu herdeiro. Foi uma configuração intencional e não uma coincidência. O grande magus Serroum era um Arlok de nível 4, e comparado a Lei Lin, que era um Arlok de nível 1, ele era o Sol, enquanto Lei Lin era apenas um vagalume. Essas coisas dependem da sorte. No máximo, vou tomar mais nota no futuro. Não é hora de pensar nisso agora. Lei Lin levantou suas estatísticas. Lei Lin Farlier. Ranking Warlock. Linhagem, serpente gigante de Kemoin. Força. 7.1. Agilidade. 6.7. Vitalidade. 8.5. Força espiritual. 58.9. Poder mágico. 58. Poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Conversão da essência elementar. 70%. Status. Saudável. Neste ano, ele continuava seu comércio com a velha bruxa. Usando os espíritos processados que ela havia reunido, ele obteve uma grande quantidade da antiga poção, Lágrimas de Maria. Com a ajuda da antiga poção, a força espiritual de Lei Lin disparou rapidamente. Lei Lin havia passado bastante tempo no Jardim das 4 Estações e, através da troca de pontos de contribuição, juntara as fórmulas de poções que poderiam aumentar a força espiritual de um magus oficial. No entanto, ele descobriu que os efeitos dessas poções não eram nada comparados à antiga poção. Com sua ajuda,
Lei aumentou sua força espiritual a um ritmo chocante, como se não tivesse limites. No momento, ele não teve escolha senão usar métodos de ocultação para esconder sua tremenda força espiritual. Ele ficava dentro de casa sempre que possível, evitando áreas onde magos de nível 2 poderiam aparecer. Ele não queria que houvesse qualquer chance de os outros descobrirem. Infelizmente, mesmo com a equipe constantemente atualizando o método de ocultação, não foi possível esconder sua força espiritual inteiramente. No momento em que ele tinha uma folga, Lei voltava correndo para a cidade sem noite para se esconder e evitar toda a interação social. Depois de atingir um certo nível em termos de sua força espiritual, Lei usou mais uma vez o Darkin cristalizado essência de partículas de energia para empurrar sua conversão de essência elementar para 70%. No entanto, depois que sua conversão de essência elementar chegou a 70%, Lei recebeu uma notificação do iChip que seu corpo e espírito desenvolveram uma resistência contra esses cristais. A menos que ele encontrasse recursos mais preciosos para elevar sua conversão da essência elementar no futuro, ele só poderia confiar na meditação, no tempo e no progresso em um ritmo mais lento. Poções feitas por antigos magos são realmente diferentes. Um olhar de satisfação cruzou o rosto de Lei. O acordo com a velha bruxa não pode ser quebrado. Além disso, encontrar novas maneiras de esconder minha força espiritual está se tornando uma questão de urgência. Com toda a honestidade, ele deveria estar coletando os espíritos. Marcar diretamente os espíritos dos escravos que ajudaram garantiria que esse assunto fosse mantido em segredo. No entanto, as etapas preparatórias para o preparo das lágrimas de Maria exigiam alguém com o poder de um mago de 1 grau. Além disso, tinha que ser um mago especializado em espíritos. Quanto a Lei, sua conquista atual no conhecimento da força e dos espíritos espirituais permitiu-lhe apenas a marca de acólitos de nível 3. Era basicamente impossível marcar um magus oficial. De qualquer forma, a velha bruxa fez seu juramento em frente ao olho da prova, para que pudesse ser confiável por enquanto. No entanto, a quantidade de bebidas espirituosas fornecidas pela velha bruxa parece ter diminuído. Nos últimos trades, ela também parecia distante sem foco e nem mesmo participou das atividades organizadas pela Organização dos Magos Negros. Parece que há algo de extrema importância acontecendo. É melhor eu checar ela amanhã e espero que não haja nenhum problema. Este seu aliado estava recentemente agindo estranhamente, incitando a preocupação no coração de Lei. Mestre, seu jantar está pronto. A voz de Damien soou enquanto ele estava imerso em pensamentos, aproveitando o serviço de suas empregadas. Bem, eu estarei lá. Lei abriu os olhos. A escuridão em suas pupilas ganhou outra profundidade neles. Depois de um dia de entretenimento e descanso, Lei estava se sentindo revigorado. Embrulhado em um manto negro, Lei cobriu até o rosto e fez uma visita à velha loja de bruxas. O que aconteceu com você? No momento em que Lei viu o estado em que a velha bruxa estava, ele franziu as sobrancelhas. A primeira vez que ele a viu, a velha bruxa parecia uma pessoa morta. O cheiro de morte e decadência era ainda mais aparente agora, e ela parecia que era um cadáver que acabara de sair de um velho túmulo. As ondulações de sua força espiritual também eram extremamente fracas. Essa condição imediatamente alarmou Lei. Para os magos, os ferimentos no corpo físico eram insignificantes. Mas se a força espiritual de alguém mostrasse sinais de enfraquecimento, isso significava que o poder da pessoa estava diminuindo. A velha bruxa ainda era aliada de Lei e ele não queria que seu fornecedor desaparecesse de repente. Nada demais. Apenas um experimento recente que está se aproximando do estágio crucial. O corpo dela já estava tão fraco quanto possível, e apenas falar resultou em sua respiração ofegante. No entanto, a luz em seus olhos era ainda mais radiante, como se estivesse à beira de se queimar.
Leilin tinha visto um calor tão ardente no olhar de uma pessoa antes, em sua vida anterior, aos olhos de lunáticos e loucos. É melhor você não guardar nada de mim. Lembre-se, somos aliados. Não temos trabalhado bem juntos no ano passado. Leilin obviamente não acreditava em sua explicação vaga. Quando chegar a hora, eu definitivamente vou lhe contar tudo. A velha bruxa deu um sorriso misterioso. Além disso, encontrei o método de ocultação de forças espirituais que você solicitou na última vez. Ok. O que isso foi tão inesperado que um sorriso surgiu no rosto de Leilin. Sempre estivera à procura desse conteúdo às escondidas e comparecera a alguns dos bazares sombrios dos magos e se reunia para trocar recursos, mas sem sucesso. Ele não estava esperando muito quando ele empregou sua ajuda, e foi uma agradável surpresa que ela realmente tivesse conseguido o que ele queria. Esta é uma informação sobre a compressão da força espiritual. Dê uma olhada. Ela passou uma folha verde para ele. Leilin estendeu a mão e pegou-a, e depois a colocou na testa. Um sentimento frio foi emitido da folha e penetrou no crânio de Leilin, indo direto para as profundezas de seu cérebro. Interface de dados da força espiritual foi detectada. Aceitar a conexão ou não, e a voz de Chipsou. Uma accept. Com o comando de Leilin, um fluxo maciço de informações entrou no mar de consciência de Leilin. Foi constantemente decomposta, gravada e analisada pelo Ayahuasca. No geral, a compressão da força espiritual é empilhar continuamente a força espiritual, surgindo em uma frequência diferente de ondas de energia. A partir daí, pode-se alcançar o propósito de esconder sua força espiritual. Depois de folhear por um tempo, Leilin sorriu em satisfação. Essa informação é muito útil para mim, mas parece incompleta. Onde está o resto disso? Tirá-lo. O que você quer? Cristais mágicos. Poções? Recursos. Apenas dê a palavra. Leilin parecia ser extremamente rico e arrogante. E apenas com a primeira metade desta informação, sua força espiritual não será detectável para todos os magos de nível 1. Uma vez que você tenha a segunda metade, mesmo um rank 2 magos não será capaz de descobrir suas ondas espirituais de energia. Embora você possa definitivamente pagar, eu quero fazer uma troca com você usando outro método. A velha bruxa disse com uma risada enigmática e piou. Que método? As sobrancelhas de Leilin se franziram, supondo que isso seria extremamente problemático. Eu vou lhe dar a primeira metade da informação agora como um presente de agradecimento por ser minha aliada. A velha bruxa parecia ser extremamente generosa. Quanto à segunda metade, eu preciso que você faça algo por mim. Era óbvio que a velha bruxa estava usando a segunda metade da informação como isca para que Leilin a ajudasse com um determinado assunto. Eu preciso conhecer os detalhes. Leilin não recusou, mas também não concordou. Não se preocupe, eu não vou pedir para você segurar um rank 2 magos ou qualquer coisa assim. Eu só quero que você me acompanhe para explorar algumas ruínas. A velha bruxa revelou seu verdadeiro motivo. Explorando ruínas. Que ruínas? Perguntou Leilin curiosamente. Os restos da seita de matar o espírito antigo.